O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a multidão perguntou a Jesus: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obras realizas? Nossos pais comeram maná no deserto, como está na Escritura: pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nesta semana nós estamos refletindo sobre o capítulo 6 de São João. Nesse capítulo nós encontramos o discurso que Jesus fala a respeito do pão. O pão que ele oferece ao povo, e fala também do pão que desce do céu. Convém lembrar que o Antigo Testamento é apenas a figura do Novo Testamento. O Antigo Testamento contém a revelação de Deus, mas é uma revelação ainda parcial. Jesus se revela para todos nós na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, nas suas palavras, nas suas obras. Portanto, Jesus é a revelação plena do Pai. É através dele que nós conhecemos quem realmente é Deus. Portanto, nós precisamos ler o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento. É a partir de Jesus que nós vamos entender toda a história da salvação. Jesus havia multiplicado o pão. Jesus viu uma multidão que vinha ao seu encontro. E ele, vendo que aquela multidão estava faminta, ele multiplicou o pão, multiplicou os peixes. Todos comeram, todos ficaram saciados e ainda sobraram 12 cestos. Jesus depois vai para o outro lado do mar. E a multidão vai ao seu encontro, vai à sua procura. E Jesus diz para esta multidão: vocês me procuram não porque vistes sinais, mas porque vocês comeram e ficaram saciados. Vocês devem procurar não o alimento que perece, mas aquele que permanece até a vida eterna e que ele dará. Eles perguntam então para Jesus: e como é que nós podemos realizar a obra de Deus? Jesus diz: deve acreditar naquele que ele enviou. Deve acreditar nele, na pessoa do Filho de Deus. Porque é ele que realiza as obras de Deus, ele que realiza o projeto de Deus.
Então precisa acreditar nele para realizar também, cada um, a obra de Deus, o projeto de Deus. Mas eis então que eles pedem um sinal para Jesus, dizendo que Moisés, no deserto, deu o pão para a multidão que estava faminta. Esse era um sinal de que Moisés tinha uma autoridade, que Moisés era enviado por Deus, que Moisés era um homem de Deus e fez coisas extraordinárias, fez sinais para que o povo acreditasse nele. E Jesus diz então para aquele povo: não foi Moisés quem lhes deu o pão, mas foi o Pai do céu que deu o pão para aquele povo. É Deus que dá o verdadeiro pão. Deu o pão para aquele povo faminto no deserto, através de Moisés. Mas agora Deus quer dar para este povo, no presente, um pão diferente, um pão que desce do céu. E quem vai dar este pão para o povo? No deserto Deus deu deste pão a pedido de Moisés, mas agora Deus vai dar um novo pão para o seu povo. E eles ficam então curiosos. Pedem desse pão. Queremos desse pão. Porque Jesus disse que é um pão que dá a vida eterna. E quem come desse pão não terá mais fome, não terá mais sede. É claro então que eles vão desejar desse pão. Que coisa boa! Moisés deu o pão, o povo comeu, depois morreu. Jesus disse para eles: mas agora este pão que Jesus promete vai dar a vida eterna, vai matar a fome e vai matar a sede. Portanto é um pão muito superior àquele que Moisés deu. Porque quem comeu o pão no deserto, depois morreu. Porque aquele pão saciou aquela fome momentaneamente. Mas eis que Jesus agora promete um pão que quem dele comer viverá para sempre, não terá mais fome, não terá mais sede. É claro então que o povo deseja desse pão. Então dá-nos desse pão. E Jesus então responde para este povo: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu sou esse pão, o pão que desceu do céu. Este povo que acreditava em Moisés, porque deu um pão para matar a fome do corpo, deve agora acreditar em Jesus, como este novo pão descido do céu, para dar uma vida plena àqueles que acreditarem nele, no seu nome. A pessoa humana não é somente corpo. Portanto, aquele pão que eles comeram no deserto foi importante. O povo tinha fome. Mas nós também, o ser humano, tem uma fome de eternidade. Nós não somos somente corpo, nós somos também espírito. Não fomos criados somente para este mundo, mas fomos criados para a eternidade. O nosso corpo tem necessidade de um alimento que sustenta a nossa vida física. Mas nós temos necessidade também de alimentar o nosso espírito, alimentar a nossa vida espiritual, para que nós possamos chegar à vida eterna.
Se nós nos preocupamos somente com o pão material, nós acabamos nos tornando materialistas, porque nós pensamos somente nestas coisas daqui da terra. Vivemos em função da comida, em função do pão, para saciar a nossa fome humana, os nossos desejos humanos e também as nossas paixões. E é aí que nós acabamos sendo dominados pelo pecado, pelo mal, porque nós buscamos somente saciar os desejos humanos, materiais, e nos esquecemos das coisas eternas. Se Jesus tivesse vindo a este mundo somente para saciar o nosso desejo humano, para solucionar os nossos problemas materiais somente, teria sido praticamente inútil a sua vinda. Ele veio para nos mostrar o caminho. Ele veio para nos conduzir para o Pai. Ele veio para nos dizer que além deste mundo, desta vida, deste vale de lágrimas no qual nós vivemos, existe uma outra vida, existe a eternidade. Que nós não fomos criados para viver somente para as coisas passageiras. Nós somos chamados para além de tudo aquilo que nós vivemos, que nós vemos neste mundo. E para alcançar a eternidade, é necessário alimentar-se de Cristo, o pão descido do céu. Nós temos fome de paz, nós temos fome da verdade, nós temos fome de bondade, nós temos fome de amor. E só Cristo pode saciar toda e qualquer fome de bem que nós temos dentro de nós. Nós devemos ansiar, desejar as coisas boas, as coisas do céu. E nós só podemos ser saciados pelo próprio Cristo, que se fez pão, que se fez alimento para nós. Quando nós recebemos a Eucaristia, nós estamos entrando em comunhão com Jesus Cristo. Estamos nos alimentando do próprio Cristo, penhor da eternidade. E se nós entramos em comunhão com Cristo, nós devemos ter as mesmas atitudes de Cristo. Receber a comunhão significa comprometer-se para transformar a nossa própria vida e transformar a vida do mundo. É assumir um compromisso, uma responsabilidade. É procurar viver como Cristo viveu. E é só vivendo em comunhão com Cristo, alimentando-se dele, que nós teremos a força para o testemunho, para anunciarmos, para dar a vida por Cristo como Ele deu a sua vida por nós. E nós vimos hoje o testemunho de Estevão, um discípulo de Jesus, quando a igreja logo nos primórdios é perseguida por aqueles que haviam matado o próprio Jesus. Estevão dá testemunho da sua fé em Jesus Cristo como Filho de Deus, que está sentado à direita do Pai. Ele não volta atrás, ele permanece firme nas suas palavras. Estevão é o exemplo do discípulo fiel, aquele que segue o caminho do próprio Cristo, carregando a cruz, assumindo o seu compromisso, sendo fiel.
ao mandamento de Jesus. E Ele, como Cristo, também perdoa aqueles que estão tirando a sua vida. Senhor, não os condenes por este pecado. E ao dizer isto, morreu. Estevão, portanto, perdoa, como Jesus perdoou na cruz, e pede ao Pai que não os condene por aquele pecado que eles estão cometendo. O discípulo de Jesus, verdadeiro discípulo, é justamente esse, que é capaz de anunciar Jesus Cristo, dar testemunho de Cristo, sem apelar para a violência, para a vingança ou qualquer outro sentimento. Vivemos num mundo onde, em nome de uma determinada fé, de uma determinada religião, se persegue, se mata as pessoas também no dia de hoje. E Jesus pediu aos seus discípulos não matar, mas ao contrário, se for necessário, que dê a vida, como Ele deu a vida por todos nós. E assim que nós seremos testemunhas de Cristo, seremos instrumentos de paz. Portanto, não tenhamos medo diante das adversidades dos dias de hoje. Vamos procurar viver em Cristo, em comunhão com o Senhor. Nós, quando participamos da missa, nós recebemos o pão da palavra e o pão da Eucaristia. A palavra que nos revela a pessoa de Jesus Cristo, que nos revela o projeto de Deus, nos faz conhecê-lo, nos faz amá-lo, desperta em nós o desejo de segui-lo. E a comunhão nos une a Ele, para que unidos a Ele, nós tenhamos a força de servir, de anunciar, teremos a força dos mártires. Confiemos sempre no Senhor, e ao nos aproximarmos para receber a Eucaristia, saibamos aquilo que nós estamos recebendo. É o próprio Cristo, o pão que desce do céu para a vida do mundo, e quem o recebe terá a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.